Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje iremos viajar por toda a minha carteira de fundos imobiliários. Quando comecei a investir, que fundos mantenho até o dia de hoje, quais deles eu tirei da carteira, quanto já recebi de provento, como está a minha diversificação. Há exatos 3 anos eu iniciei a minha jornada investindo em fundos imobiliários. O ano era 2023, mais especificamente janeiro de 2023. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, está a minha carteira de milhão ao milhão. Atualmente estamos com um patrimônio de mais de 254 mil reais investidos. Esse patrimônio está dividido entre fundos imobiliários e ações, compondo a carteira. E descendo aqui mais um pouco, nós chegamos à minha carteira de fundos imobiliários, onde eu possuo 11 ativos. Essa carteira hoje está em quase 152 mil reais, porém não foi esse o valor que eu investi. Veja aqui que ela tem uma variação positiva. Logo estaremos vendo quanto de fato eu investi. E os 11 ativos são BTLG11, RZTR11, MXRF11, GGRC11, KNCR11, Vigia11, TRXF11, VGHF11, XPML11, KNCA11 e o TEGAR11. Veja que a grande maioria deles está variando positivamente, à exceção de MXRF11, TRXF11, VGHF11, que tem uma queda bem acentuada nesse momento, e o TEGAR11, que também está performando negativamente. Se nós olharmos aqui no Excel, eu tenho listado os 11 ativos e aqui nós vemos o segmento e o tipo de cada um. E aqui nós podemos ver exatamente quanto eu investi para compor esta carteira. Veja que eu investi R$ 148.921,63 e o valor que nós vemos aqui é com a valorização. Aqui, pessoal, nós podemos ver quando eu iniciei as compras de cotas de cada um desses ativos. Veja que os primeiros ativos que eu coloquei em carteira foram o MXRF11, o VGHF11 e o Vigia11. Todos eles foram incluídos nessa carteira em janeiro de 2023, que foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Ednardo, então você iniciou essa jornada com somente 3 ativos? Não, pessoal, não foram somente esses fundos imobiliários inicialmente. Eu também tive outros fundos imobiliários que também iniciei em janeiro de 2023. No entanto, hoje eles não fazem mais parte da minha carteira. Vejamos. E aqui estão, pessoal. Eu também investi em 2023 no VISC11, no mesmo mês inicial, em janeiro, e no mês de março eu passei a investir também em HGLG11 e em HSML11. Então aqui 2 fundos de shopping centers e um fundo de logística. Num segundo momento, passaram a compor a minha carteira esses que estão aqui amarelinhos, o BTLG11, o TRXF11 e o XPML11. Esses vieram a entrar na carteira no ano de 2024. E por último, entraram nesta carteira esses que estão em azul, KNCA11, TEGAR11, KNCR11, GGRC11 e RZTR11. Além de todos esses aqui, eu também obtive na minha carteira o fundo imobiliário LVBI11, adquirido também durante o ano de 2025. E aqui nós temos as quantidades que eu atingi de cada um desses fundos imobiliários ao longo do tempo,
que é essa coluninha aqui. Veja que dos fundos que eu não possuo mais, eu cheguei a possuir 126 cotas de HGLG11, 191 de HSML11, 303 cotas do VISC11 e 120 cotas do LVBI11. Ao longo do tempo que eu mantive esses 4 ativos em minha carteira, eu recebi um total de R$ 7.104,39 de dividendos somente desses 4 ativos. Essa coluna aqui, pessoal, onde tem preço médio, é o preço de aquisição de cada uma das cotas de cada um desses ativos. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o BTLG11, onde eu possuo 189 cotas, cada cota eu comprei a um preço médio de R$ 96,72. Porém, quando nós olhamos aqui, veja que atualmente cada cota vale R$ 102,62. E aqui o preço que eu coloquei lá na planilha, preço médio. Se eu tivesse montado essa carteira com somente uma cota de cada um desses ativos, eu teria utilizado um total de R$ 694,59 para compor esta carteira com uma cota de cada um desses ativos. Essa carteira teria me dado em janeiro de 2026 um total de R$ 7,54, ou seja, eu teria investido R$ 694,59 e teria recebido um total de R$ 7,54. Para o valor total que eu tenho investido, eu recebi em janeiro um total de R$ 1.593,11 de proventos. Isso é renda passiva, dinheiro caindo na minha conta mensalmente. Veja que aqui em proventos, ao longo dos anos, eu já tenho recebido um valor bem considerável somente de fundos imobiliários, ultrapassando ali a marca de R$ 27 mil ao longo deste período, que iniciou-se lá em 2023. Como eu fiz as primeiras compras em janeiro de 23, eu recebi os primeiros proventos em fevereiro do mesmo ano. E mês após mês, à medida que eu ia comprando mais cotas, esses valores iam subindo, de modo que durante o primeiro ano, ou seja, 2023, eu recebi pouco mais de R$ 1.700. Para 2024, o valor já saltou para mais de R$ 5.600 anual. E em 2025, esse valor ficou gigante, ultrapassando R$ 18 mil anual. E como mostrado ali no Excel, aqui está em janeiro de 26, R$ 1.593,11. E se nós olharmos aqui, pessoal, dividendos recebidos, eu tenho os valores que cada ativo me entregou ao longo do tempo. Aí você vai me dizer assim, Ednardo, mas na tua planilha só está dando 20.799. E no Investidor 10, o valor recebido dos fundos imobiliários é quase 28 mil. Sim, pessoal, isso porque nós temos os dividendos dos fundos imobiliários que eu não possuo mais em carteira, onde eu recebi mais de R$ 7 mil destes ativos. Então, mais uma vez, olhando para os dividendos recebidos, vejam que, ao longo do tempo, quem mais me entregou dividendos foi o Vigia 11. E o Vigia 11 é um dos primeiros fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira. Depois do Vigia 11, quem mais me entregou foi o VGHF 11. Outro fundo que também iniciei com ele em janeiro de 2023. Em terceiro lugar, não podia ser diferente, o outro fundo que também iniciei em janeiro de 23, o MXRF11. Eu também trouxe aqui para nós quanto que cada um destes fundos imobiliários já me retornou comparando os dividendos recebidos frente ao montante ou valor investido em cada um deles.
E mais uma vez, quem mais retornou é aquele que mais entregou dividendos. O Vigia 11 já me retornou de proventos ao longo desses 3 anos o equivalente a 34% do valor que eu investi nele. E quando eu olho a média de retorno frente ao valor investido, eu já tenho quase 14% de retorno. Se vocês observaram, perceberam que em alguns fundos imobiliários eu investi mais de 18 mil reais. E eu tenho um fundo imobiliário onde eu só investi cerca de 9 mil reais. Isso mostra que, do ponto de vista de dinheiro investido em cada um dos ativos, ela não está lá tão bem diversificada. Mas e se eu tivesse pegado aqueles 148 mil reais e distribuído igualmente dentre os 11 ativos, eu estaria recebendo mais ou menos dividendos? E para matar a nossa curiosidade, eu fiz essa simulação. Bem, pessoal, se eu tivesse pegado este dinheiro aqui e dividido igualmente entre os 11 ativos, eu teria investido em cada ativo R$ 13.538,33. Assim sendo, eu teria aqui novas quantidades de cotas para cada um desses ativos. Alguns ativos diminuiriam as quantidades de cotas e outros aumentariam essas quantidades. Agora, considerando a nova quantidade de cotas para os valores que eles pagaram por cota em janeiro de 2026, nós teríamos recebido em janeiro de 2026 um total de R$ 1.632,45, ou seja, neste caso, a diversificação nos renderia um retorno em dividendos ainda maior do que o que eu recebo atualmente. E nessa outra planilha, pessoal, eu ranqueei do maior para o menor pagador de proventos em janeiro de 2026. Veja que quem mais me paga proventos é o RZTR11. Quem menos me entrega dividendos é o XPML11, me entregando em janeiro de 2026 R$ 92. Se eu tivesse diversificado igualmente, dividido o valor que investi entre os 11 ativos, um novo ranking existiria. E em 11º lugar estaria o VGHF11, me entregando um valor de R$ 109,97. Veja que ele sairia de penúltimo lugar para o último. Assim, em 10º lugar, nós teríamos o BTLG11, que no ranking atual é o 6º lugar. Em 9º lugar, nós teríamos TRXF11, que no ranking atual está em 7º lugar. Em 8º lugar, nós teríamos o XPML11, que hoje é o lanterninha no ranking atual. Em 7º lugar, nós teríamos o MXRF11, que atualmente ocupa o 4º lugar em minha carteira. Em 6º lugar, nós teríamos o GGRC11, cairia somente uma posição do ranking atual. Em 5º lugar, nós teríamos o RZTR11, ativo esse que atualmente é o líder na minha carteira. Em 4º lugar, nós teríamos o TIGAR11, que na minha carteira atualmente está em 9º lugar. Em 3º lugar, nós teríamos o KNCR11, que já ocupa esta posição no ranking atual. Em 2º lugar, nós teríamos o KNCA11. Esse daria um belo salto, saindo de 8º lugar para o 2º lugar. E em primeiríssimo lugar, nós teríamos ele, o Vigia 11, que atualmente em minha carteira ocupa o 2º lugar. Esse seria o novo ranking de recebimento de proventos. Mudaria completamente esse posicionamento e eu receberia um pouco mais do que recebo atualmente.
veja que nós teríamos uma diferença mensal de R$ 39,34. Essa diferença ao longo de um ano seria de R$ 472,08. Vejam que, se eu tivesse dividido o valor por igual entre os 11 ativos, eu estaria recebendo mais do que recebo atualmente. É óbvio que eu fui construindo essa carteira ao longo do tempo, aproveitando toda vez que um ativo caía, eu comprava mais cotas daquele ativo. Por vezes eu me privei de investir porque o valor da cota elevou-se demais. O cenário que eu demonstrei é se eu tivesse todo o montante para distribuir igualmente entre os 11 ativos de uma única vez, o que não foi o caso, visto que a minha carteira vem sendo construída ao longo dos anos, conforme eu mostrei ali no início. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu poderia estar recebendo um pouco mais de dinheiro, mas o que recebo atualmente já me deixa bem contente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até logo.